Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo B2B, um podcast com oferecimento da Plumes e da Sharp. Eu sou Otávio Garbi, host aqui do podcast, e hoje a gente vai falar de um assunto que acho que é um problema para algumas pessoas só: como resolver o engajamento dos vendedores no CRM. Uma super questão, né, que muitos gestores comerciais enfrentam, e para isso a gente vai contar hoje com um especialista muito legal que a gente convidou e topou esse papo. Marcelo, bem-vindo, obrigado por ter topado o papo. Ele é fundador da Aceleração em Vendas, pessoal, mas vou deixar ele se apresentar um pouquinho melhor para vocês. Legal, Otávio, muito obrigado pelo convite aqui, é um prazer estar conversando aí com toda a turma da Plumes, né, enfim, quem assiste aí também o podcast, e já aproveito para parabenizar aí, é sempre bom ver empresas como a Plumes se destacando aí no universo de vendas, um ambiente tão árido assim, que a tecnologia vem com tanta força, né, então é um prazer estar aqui com vocês, e principalmente aqui deixar os parabéns pela Plumes por toda a construção dessa jornada aí. Vamos ter a oportunidade de falar aqui de experiência que eu tive com a Plumes, que foi muito interessante, muito positiva. Show, Marcelo, muito bem. Vamos embora, então, sem mais, vamos partir aqui para o conteúdo, que é o que a galera veio buscar aqui. Falar um pouquinho de engajamento em CRM. Acho que a primeira pergunta que eu queria te fazer é se você já pegou com frequência operações nas quais o gestor comercial ele não podia confiar, ou pelo menos ele não tinha ali nas mãos dados que ele queria dentro do CRM, e o que isso denuncia logo de cara, assim, quando você pega esse tipo de situação, Marcelo? Cara, a primeira coisa que eu olho assim, né, quando até pelo formato da pergunta, e é muito comum encontrar isso em campo, é que o gerente fala assim: "Pô, mas meu CRM está sempre desatualizado, meu time não engaja, ele não preenche, etc e tal". E eu sou muito fã de uma palavra que chama autorresponsabilidade. Então, para mim, a principal, o principal motivo dessas falas todas é o líder tentando se colocar no lugar de vítima, de que eu sou vítima das pessoas que não preenchem o CRM. Se isso está acontecendo, a minha leitura imediata, e é sempre por onde eu tento resolver esse problema, é dizendo assim: o quanto você coloca o CRM no seu dia a dia? Será que você se comunica com seus vendedores só pelo WhatsApp? Será que as reuniões comerciais são feitas em Excel, em PowerPoint, e a ferramenta é só um anexo do seu trabalho? Ou será que você, enquanto líder, enquanto gestor, já faz a reunião de pipeline com o pipeline? Porque não tem motivo para a gente usar uma ferramenta de CRM à parte, se apoiando em várias outras ferramentas, né. Então acho que o principal motivo é que o líder não usa. Então você tem várias conversas, né, a gente presencia coisas no campo do tipo: "Ah, eu nem vou pôr no CRM porque o gestor não olha mesmo. Eu coloco no CRM, mas ele pede para mandar um número em WhatsApp". E as ferramentas que a gente tem hoje de CRM são bastante robustas, e especialmente falando aqui da Plumes, do qual recentemente eu tive uma experiência numa empresa, quase 60 usuários, uma experiência muito interessante de embarque, de suporte, enfim, muito interessante, é justamente o fato de dizer: "Cara, tudo o que eu preciso tem de estar no CRM", mas ele não nasce assim. Então você, enquanto gestor, não pode ficar reclamando de que: "Ah, como eu não tenho essa informação no CRM, eu vou buscar por Excel, eu vou buscar por PowerPoint". Cara, qual é o esforço que eu vou fazer para estar tudo no CRM e para que a sua gestão seja no CRM? A ponto de a reunião comercial acontece com o CRM. Não tem caderno, não tem papel. Você abre na tela lá os dashboards e a partir daqueles dashboards você já vai fazer a análise do seu time. Então, eu diria que a palavra falta de autorresponsabilidade, vamos dizer assim, é o principal ponto para a gente ter um CRM com pouco engajamento. O líder não engaja o tanto que ele gostaria que os liderados engajassem. Muito bom, e uma perspectiva bem pouco óbvia, porque geralmente o que tende a acontecer é as pessoas terem impressão contrária, e não do que você está falando, que é tipo, tá, bom, coloquei essa ferramenta, ninguém usa mesmo, né, o pessoal não vai alimentar, então vou dar meu jeito aqui de pedir, ó, além disso, preenche essa planilha, além disso, me manda essa mensagem, além disso, usa. Então eu entendi que o líder, basicamente, ele tem que ser o primeiro a abraçar essa ideia, aceitar que aquele é um novo ambiente de trabalho e que as ferramentas, os dados vão estar ali dentro, e é ali que ele vai acompanhar a partir de agora. Basicamente, esse papel que você acha que o líder tem que encarar, assim. Exatamente, e assim, eu não vejo outro papel em que não o líder está namorando o CRM, né, eu gosto muito do dado da informação namorar, namorando o CRM para ver como é que está a performance do seu time. Quando a gente usa o exemplo do futebol, né, o cara está lá controlando o sono, o cara está controlando a potência de cada perna, de cada chute, as estatísticas, e o CRM é o que te entrega tudo isso. Então, para você ser um líder mais eficiente, você precisa ter à disposição esses dados, e esses dados estão nessa ferramenta. E se você já implementou, o seu esforço é para que ela funcione, e não para que você vá criando puxadinhos. Mas isso exige, Otávio, uma característica também interessante, né, que poucos líderes, né, tem uma estatística que diz que quase 70% dos vendedores, naturalmente os líderes de vendas, se tornaram líderes de vendas. E aí eles não têm uma competência desenvolvida, vamos chamar assim, que é pensamento analítico.
Então o líder ainda tem muito aquela questão de fazer na raça, de fazer na energia, na motivação, e isso é positivo. Mas nos desafios, especialmente das vendas consultivas e complexas, cada vez mais eu preciso de dados. E aí quando você olha para um time, né, como é que a gente vê isso na prática? Eu tenho 10 vendedores, 2 que entregam meta e 8 que não entregam. Tá, para fazer um deep diving desse, né, ou fazer um aprofundamento de por que essas pessoas não performam, isso tem que estar no CRM. Só que ele não nasce pronto, e aí depende do líder fazer ele ficar disponível, vamos dizer assim, ficar funcional, para que ele próprio líder possa gerir a equipe dele. Muito bom, muito bom. A segunda pergunta tem bastante a ver com isso, desse assunto que você tocou, que, cara, é muito comum a gente escutar, ao longo da jornada da Plumas, a gente escutava muitos gestores falando, pô, meu time é muito preguiçoso, não é possível, eles não querem que eu consiga acompanhar alguma coisa, querem esconder alguma coisa de mim, por isso que os dados não estão lá. Esse era um argumento comum que a gente escutava muitas vezes, né? Próxima pergunta, e tudo a ver com isso que você tocou aí no assunto. É, aqui na história da Plumes, a gente vê que muitos gestores atribuem a falta de alimentação do CRM ao vendedor querer esconder alguma coisa dele, ou a preguiçar. Sabe como é que é, né? O vendedor é tudo folgado mesmo, não vai alimentar, porque é preguiçoso, então a gente escuta isso com bastante frequência. Minha dúvida para você embora isso possa ter alguma influência em alguns casos, eu não duvido que isso aconteça, existem outros motivos que você acha que podem estar levando o time a não alimentar o CRM que o gestor ele não está percebendo? Perfeito. Então, do lado do gestor, né, como a gente comentou anteriormente, a autorresponsabilidade do gestor de assumir aquilo como ferramenta e a capacidade de pensamento analítico de saber se desafiar e olhar para os dados como gestão do time. Olhando para o lado do time, né, e aí sim é possível que o gestor diga, o cara é preguiçoso, etc. E tal. Em alguns casos até pode ser verdade, mas o fato é que quando a gente olha para o time de vendas, de novo, a gente não tem uma formação de vendas. Então veja, no começo do século o produto era bom e era só vender. Depois veio o marketing, começou a ser o diferencial das vendas, do processo de mercantilização. E aí pasteurizou o produto, né? Hoje a gente tem carros aí, quase que são todos iguais os carros. Você tem o marketing muito pasteurizado e o diferencial vem para vendas. Quando a gente olha para os profissionais de vendas, a gente não tem uma formação de bacharel em vendas no mundo, Otávio. Olha que interessante, né? Então, quer dizer, quando o mundo olha e fala, cara, o produto está comoditizado, o marketing pasteurizou, eu vou olhar para outra pessoa que pode fazer diferença na jornada de compra, que é o vendedor. E esse cara não foi treinado para isso. Então eu entendo que a gente entrou num gap de dizer, cara, eu preciso de pessoas preparadas para que possam ser o diferencial na minha cadeia de valor. Quando eu olho para esse universo, eu não tenho pessoas preparadas não só para preencher o CRM, como não tenho como pensamento analítico e tem uma série de outros bloqueios que eu chamo aqui de crenças limitantes, que é onde podem impedir além do óbvio. Então eu vou dizer, o cara não quer usar porque ele é preguiçoso, etc e tal. Eu entendo que todo comportamento humano, ele tem um motivo positivo para aquele que se comporta assim. Então quando eu olho para o vendedor, por que que ele não coloca no CRM? O primeiro motivo que eu vejo, né, a gente fez aqui um mapeamento de 9 medos de por que as pessoas não usam CRM, que está lá no fundo das crenças limitantes. O primeiro deles é que eles têm medo de tecnologia. É difícil. E geralmente quem implanta é o departamento de TI. E o departamento de TI, ele vai lá e explica tudo nos bits e bytes. E o vendedor fala, cara, o que esse cara está falando? Então, existe uma dificuldade já de dizer assim, tecnologia não é comigo, dados não é comigo. Então, já existe uma crença nesse lugar. Isso já impede ele de ser amigável com o CRM. Segundo, nós vivemos no Brasil, né, e o Brasil é um país que é o fazedor de alguma coisa. Você tem o ferreiro, o padeiro, né, o padeiro faz pão, o ferreiro faz ferro. E no mundo, o único país que o cara é fazedor de alguma coisa é o Brasil, que é o brasileiro, fazedor de Brasil. E no Brasil, os vendedores têm essa mente, né, na cultura, nessa mentalidade de ser o cara que faz alguma coisa. Para ele preencher o CRM não é fazer alguma coisa. Existe até uma frase que diz isso, que é assim, né? Eu faço relatório, quando dá tempo eu vendo. E olha como está mapeado uma crença aí desse cara. Para que eu vou preencher o CRM? Porque no fundo ele é uma ferramenta de processos e de dados para eu poder planejar melhor a minha jornada, se eu não acredito em planejamento. O que vale a pena é eu estar na rua, esperando 2 horas o cliente na porta dele. Então, segundo, eu diria que é essa crença de que, cara, eu planejo, quando dá tempo eu vendo, né? Como se o planejamento, o relatório não fosse algo relevante. E para dizer uma terceira crença limitante aí dessas 9 que a gente mapeou, é o fato de ele se sentir monitorado. Então, o vendedor é um cara, né, meio o cara que faz a coisa acontecer, que não gosta muito de ser controlado, vamos dizer assim. Então ele entende CRM como controle. E ele não entende controle como valor. Para ele ser controlado não é um valor. E para ele ter controle não é valor. Porque, aqui é na raça, é no relacionamento, etc e tal, e também é, mas nas vendas complexas, cada vez mais eu preciso ter
um trabalho um pouco mais claro, planejado e lógico. E aí entra no universo em que os vendedores não têm. Só para fechar essa pergunta, Otávio, para trazer uma outra estatística aqui, né, que é quando a gente mapeia muito o perfil comportamental dos times, utilizando a metodologia DISC, e a maioria dos vendedores que mais performam são executores comunicadores, pessoas que são muito pragmáticas e que são muito fáceis de entrar em ambientes. Só que o que a gente está vendo no universo das vendas consultivas, e por isso que chama vendas consultivas, é que eu preciso ter a outra parte, que é ser consultor. E ser consultor exige planejamento e dados. Então, eu vejo que o futuro dos vendedores vai passar por ele ter essa competência um pouco mais aguçada, que é conseguir entender que o CRM não é para controlar ele, não é para minimizar ele, mas sim para servir de suporte para que ele possa evoluir. Então, eu acho que essas 3 dores aí mapeiam as crenças que dificultam a aderência dos vendedores ao CRM. Marcelo, uma perguntinha fora do roteiro aqui, mas eu queria te trazer, porque as respostas estão excelentes. Ficou bem claro essa camada da parte de crenças limitantes, essa parte cultural e a importância disso mudar, tá? Mas o que a gente está vendo também é que tem algumas mudanças relacionadas à tecnologia, principalmente no que o que está relacionado à IA, o que ela está possibilitando, e eu estou me referindo a capturas automáticas de conversa de WhatsApp, de resumo, de preenchimentos de campo, de dispositivos como os hardwares que ficam na reunião, escutam, capturam, resumem, preenchem, que facilitam a captura desses dados, até a análise deles muitas vezes para que a gente leve isso para o CRM, auxiliando essa questão de engajamento. Minha dúvida é, isso diminui a importância da resolução dessas crenças limitantes que você trouxe? Como é que isso vai interferir no cenário de engajamento do CRM? Eu queria saber um pouco sua visão nesse sentido, tá? Legal, muito bom. Cara, eu acho que aqueles que abraçarem a inteligência artificial e todos esses benefícios, o mais rápido possível, são as pessoas que mais vão performar. Então, cara, cada vez mais fácil usar o CRM, mas eu não vejo evoluindo, Otávio, assim, a facilidade com que as ferramentas e a tecnologia têm evoluído, na minha leitura, tem ido muito mais rápido do que a redução das crenças limitantes para usar essas ferramentas a meu favor. Então, a gente teve a experiência de implementar Plumes num cliente, como eu disse, com quase 60 usuários, e a gente passou um trabalho de quase 2 meses antes da implementação, só trabalhando as crenças. O que nos permitiu, em uma semana, a gente acender 1000 cards. Por quê? Porque a ferramenta já é muito simples de se utilizar. E agora está ficando ainda cada vez mais simples. Então, o que eu vejo é um descolamento exponencial, como talvez não poderia ser diferente, né? Mas da tecnologia entregando cada vez mais fácil, cada vez mais rápido, e ainda muitos vendedores parados no negócio. Será que vai fazer, etc e tal? Né? Então, aquela história do gradualmente, de repente, a tecnologia já está no de repente. Cara, hoje eu já vou gravar as reuniões, já vou fazer o to-do, já vou te entregar no seu pipeline, etc e tal. E aí o cara vai chegar na reunião segunda-feira e vai dizer assim, mas eu não tenho minha senha do CRM. Fala, cara, não tem como você não usar essa ferramenta a seu favor. Então eu entendo que a tecnologia já descolou em muito, já está muito fácil já é muita ferramenta disponível, mas ainda as questões humanas, e aí, né, naturalmente, são as transformações humanas, ainda podem aproveitar e capturar muito mais esse valor de um jeito muito rápido, bastando ressignificar e dizer, cara, ninguém quer me controlar. É como é que eu uso essa ferramenta, essa chave de fenda para apertar um parafuso. É o básico. E aí eu acho que as ferramentas têm já entregado isso e cada vez mais têm entregado, e eu vejo ainda um aspecto ainda de formação humana, principalmente dessa mobilização de, cara, eu vou utilizar até eu aprender. E então a tecnologia já descolou muito da aderência humana, mas, de novo, para citar exemplos positivos também, nós temos exemplos de pessoas que vencem essa barreira e não ficam apegados se é difícil ou não, e o cara se dedica e o cara, em 15, 20 dias o cara explode. Porque o cara consegue ter uma visão melhor e usar as ferramentas a favor dele. Enquanto isso, o outro está digitando a ata que já está pronta no CRM, né? Então, ao mesmo tempo que uns estão lentos, a grande oportunidade é que aqueles que abraçarem mais rápido vão conseguir também ser exponenciais aí nos seus resultados. Muito bom. Cara, curiosidade, muitas vezes a Plumes era procurada por vendedores que já utilizaram CRMs em empresas anteriores, entraram em novas empresas e falaram, qual CRM vocês usam, como é que tá? E não tinham CRM implementado, ou muito mal implementado e tal. E esses vendedores abraçavam a ideia e o projeto de que não, sem CRM não dá para trabalhar, vocês estão de brincadeira, como assim? Então, várias vezes, Marcelo, só complementando o que você trouxe, a gente viu isso acontecendo na prática, tá? De times de vendas, uma pessoa geralmente falando, cara, não, eu vou mostrar aqui a importância disso, porque sem isso eu não consigo trabalhar, e essa porta ser aberta pelo próprio vendedor, ao invés de ser aberta pelo gestor, sabe? Olha que curioso, né? A gente tem um ciclo virtuoso agora, né? Eu digo assim, se você recebe hoje, provavelmente aí na Plumes, a mesma coisa, um currículo de um vendedor que não tem experiência em nenhum CRM, cara, dificilmente esse cara vai passar na primeira etapa.
né? Ao mesmo tempo que você está colocando, achei interessante, não tinha percebido isso ainda, e é legal poder perceber. Cara, ao mesmo tempo, as empresas que não têm CRM vão ter dificuldade de trazer os melhores vendedores. Então agora a gente está virando essa espiral porque o mundo já entendeu que as vendas complexas precisam de processos e tem muito processo disponível, com ferramentas disponíveis. Então foi legal saber essa sua percepção desse lado também, que vendedores também, cara, eu só vou trabalhar isso se tiver CRM. Total, cara. Muitas vezes, tá? Muitas vezes. Ainda não é mais comum do que o gestor ter essa iniciativa, mas é frequente. Bom, vamos lá, deixa eu trazer outra pergunta aqui, tá bem interessante. É, a dúvida agora é mais assim sobre ações concretas que gestores poderiam tomar para que a cultura do time de vendas de fato se torne uma cultura de CRM, porque não é simples, né? Então, eu tô falando aqui de ritual ou de apoio à mudança da cultura. O que que o gestor deve fazer para que ele consiga passar por essa transformação, Marcelo? Legal, Otávio. Então, para ser bem prático aqui, assim, a primeira coisa, ele dominar o CRM. Então, a gente não tem mais barreiras hoje, como a gente tinha antes, que eu preciso delegar ou abrir um chamado para o departamento de tecnologia, criar um gráfico específico, criar um relatório específico, um indicador específico. Basicamente, o próprio líder de venda já tem capacidade de fazer isso numa velocidade imediata. Né? Assim, eu posso cruzar os gráficos de qualquer jeito. Então, isso eu acho que é a primeira coisa, dominar o CRM, porque inclusive você tem que também conseguir traduzir a importância desse CRM para os seus liderados. Então, né, aquela história que a gente começou falando aqui, mas os meus liderados não preenchem. Cara, da sua responsabilidade você preencher, você dominar o CRM. Segunda dica que eu daria, cara, e eu tenho feito isso com algumas empresas e funciona bastante bem, é que as reuniões comerciais nem sempre existe uma governança, mas vamos assumir que exista. Cara, eu tenho reunião toda segunda-feira, das 9 às 10, para checar pipeline, vamos dizer que seja isso. O que eu recomendo? Em toda reunião, você colocar meia hora, 20 minutos, enfim, de acordo com cada realidade aí, um tempo para discutir sobre CRM, para apresentar dúvidas sobre CRM, porque é natural de um time que quando tem, sei lá, 10 pessoas, cada um começa a usar os atalhos do jeito que ele sabe. E aí é natural que assim, uma pessoa do time consegue acessar e criar um relatório de um jeito, outra consegue criar do outro. E isso é uma inteligência coletiva que, se ela não é explorada, ela fica só sendo individual. E aí eu chamo, brinco aqui, que é um mastermind do CRM. Então, em toda reunião comercial, as pessoas, cara, quais são as melhores práticas? Como é que você chega nesse relatório? Como é que você está fazendo essa visão aqui? Que tipo, como é que você inclui uma tarefa, tira uma tarefa? Porque os vendedores têm mais facilidade de aprender com os seus pares do que com os seus líderes. Como é questão de hierarquia, vai dizer, o chefe está achando que sou eu que tenho que fazer e tal. Então, quando está só os pares, fica mais fácil. E a linguagem dos pares é uma linguagem muito prática. Porque quando ele vai lá perguntar para o TI como é que ele acessa o botão 8, o TI vai fazer uma explicação que é numa outra linguagem. Quando ele pergunta para o brother dele, ele fala, pô, isso é super fácil, clica aqui, clica aqui, clica aqui. Então, eu diria que abrir um espaço na agenda de 15, 20, 30 minutos em toda a reunião comercial, até que você esteja seguro que o seu time já tem domínio sobre a ferramenta. E, por fim, como eu disse antes, fazer toda a gestão comercial com o próprio CRM. Então, não ter outros aplicativos separados ou ferramentas, como Excel, como PowerPoint. Essas ferramentas, elas, no fundo, justificam a não utilização do próprio CRM. E aí você cria um barulho para você mesmo. Cria a desculpa perfeita. Não, chefe, não está no CRM, mas está no PowerPoint. Então, cara, eliminar qualquer tipo de outra ferramenta, porque já não é mais necessário ter outras ferramentas para poder fazer a gestão de vendas. Então, acho que essas 3 dicas aí são bem diretas e se os líderes conseguirem implementar, vão ter sucesso nessa mudança de cultura. Muito bom. Marcelo, uma curiosidade, a gente com alguma frequência, com uma boa frequência, conversa com empresas que sofrem com engajamento CRM, os dados não estão bem alimentados, e quando a gente faz o discovery ali com a empresa, a gente entende um pouquinho melhor sobre o cenário dela, os vendedores estão se utilizando de umas 4 ou 5 soluções paralelas ao CRM para executar as atividades operacionais deles do dia a dia. Vou te dar um exemplo. Te pergunta assim, pô, onde é que ele recebe o lead? Não, o lead ele recebe no e-mail. Aí ele usa essa ferramenta para reunião, aí ele conversa no WhatsApp com o cliente, aí ele gera a proposta no Excel, aí ele gera o pedido no RP e pronto. Ele tem essas 6 ferramentas, esses 6 pontos aí que ele tem operacionais que ele executa em ferramentas externas. E aí a gente pergunta, pô, então a sua expectativa é que depois de cada uma dessas atividades o vendedor retorne para o CRM por livre e espontânea vontade, usando a memória dele para que ele possa anotar tudo e possa digitar cada passo que ele dá fora do CRM dentro. E muitas vezes quando a gente pergunta isso, isso parece pouco intuitivo para o líder. É claro que uma cultura ou um vendedor que tem aí essa crença de que o CRM está ali para ajudá-lo, auxiliá-lo a alcançar melhor de seus resultados, a fazer a metodologia ser respeitada ou até evoluir, facilita. Mas qual que é a sua visão sobre a importância do CRM abraçar de verdade o dia a dia do vendedor e as atividades operacionais dele, sabe? Como é que você enxerga essa parte?
Cara, isso é o sonho de todo mundo, né? Eu acho que o estágio acho que está na consciência em eu sair do ponto A para o ponto B e ter a consciência de que o ponto B é a integração total. Embora no dia a dia a gente vê que é um processo, né? E o que a gente vê é que às vezes assim o cara faz a contratação do CRM esperando que no dia seguinte ele vai resolver isso, que é uma dinâmica. Cara, são 6 sistemas, cada um de uma frente. A gente sabe como é que é a integração do sistema. Mas quando eu escolho o meu CRM, e aí, de novo, tivemos uma experiência muito positiva com a Plumes, quando a gente escolheu o CRM já com essa visão de integração, e embora nas primeiras semanas, e até aproximadamente no primeiro mês e meio, a gente não conseguiu fazer integração, o destino já estava traçado. Ter uma ferramenta única para receber lead, para gerar proposta, para gerenciar proposta, para facilitar a vida do vendedor. Porque, de fato, aí também o vendedor tem razão. Fala, cara, eu tenho que acessar 6 sistemas, anotar no meu caderno e no post-it, e depois ir lá e lançar na mão, não faz sentido nenhum. Então a gente precisa de ter essa visão, vamos dizer, mais consciente, estratégica dos líderes da companhia que estão adotando o CRM, que ele tem que ser capaz de ser completamente integrável para que seja a única ferramenta do vendedor e, ao mesmo tempo, um trabalho com os vendedores para entender, cara, a gente está começando aqui, mas nosso destino é aqui. E a gente tem que passar essa transição, e nessa transição, talvez sim, você tem que olhar todas as ferramentas no começo e colocar lá. E aí eu não diria para o vendedor não fazer isso, eu diria, cara, usa isso como um aprendizado, porque a sua capacidade de observar as ferramentas e passar por essa transição. Porque quando você chegar no ponto B, a tecnologia da inteligência artificial já vai trazer uma série de novidades que vão te levar para o ponto C. Que tudo bem, pode estar integrado na mesma ferramenta, mas você vai precisar ter consciência de como é que você sai do ponto B para o ponto C. Então, é uma evolução constante, e como destino imediato, diria que a integração é o cenário perfeito. Muito bom. Isso é uma coisa que a gente gosta muito de falar para os gestores que não percebem a importância disso no começo de uma reunião, Marcelo, o que a gente fala muito frequentemente é, cara, é muito importante a gente focar na boa utilização operacional do seu vendedor, porque, na verdade, o que você deseja, que é visibilidade, controle, ter dashboards lindos e funcionais e com dados reais, tudo isso é uma mera consequência de uma boa utilização por parte do seu time. Então, eu não vou gastar aqui os 40 minutos de demonstração mostrando para você o quão legal é o BI dentro do Plumes e coloridos e diversificados são os relatórios, mas eu vou te provar o porquê que, de fato, essa ferramenta vai ser adotada pelo seu time para que os dados estejam lá dentro. Então, geralmente, a gente tem que conscientizar o gestor da importância desse engajamento para que, pô, se o vendedor ele tá trabalhando dentro da ferramenta, e claro que às vezes isso não é simples de se resolver, Marcelo, você acha que você pontuou muito bem, o gestor ele tem que ter um plano aí, nem que seja uma virada de uma semana para outra, tudo bem, mas poxa, integrações serão fundamentais, ou absorver pontos operacionais da rotina do vendedor vai ser fundamental. O CRM ele já consegue muito bem gerar uma proposta, fazer um cálculo de preço no CPQ, gerar uma minuta contratual, disparar para uma cena eletrônica com validade jurídica. Então, quer dizer, tem pontos que podem ser abraçados pelo CRM, que fazem com que a utilização, a alimentação ali de dados, ela se torne uma consequência do vendedor de fato estar trabalhando ali dentro, né? Uhum, claro. E é isso, assim, é uma jornada. Tem que comprar a briga dessa jornada e, de fato, conseguir fazer essa transição cultural e tecnológica. Muito bom. Cara, excelente. A gente está com um pouquinho mais de 25 minutos no total aqui, acredito que está um tempo bacana. Eu tô com vontade de fazer mais umas 5 a 10 perguntas para você desse tema, porque é um tema muito curioso, eu gostei muito dos pontos que você trouxe. Mas, pô, foi muito legal, cara, muito legal, excelentes inputs. Eu gosto muito de conversar com pessoas que trazem uma propriedade como você fez hoje. Então, queria te agradecer muito pelo tempo, pelo bate-papo, foi muito rico, Marcelo, e se quiser fazer algumas considerações finais aí, fica à vontade, por favor. Que legal. Acho que, novamente, só parabenizar a Plumes aí por toda a trajetória, pela iniciativa também de ajudar a educar o mercado, né? Eu acho que a gente tem essa função, né? Especialmente as empresas de tecnologia, porque ainda é um cenário muito árido. Eu costumo dizer que a gente vai arrumando pessoas, companheiros de propósito para desenvolver a nova geração de profissionais de vendas, né? E isso passa por tecnologia e por desenvolvimento humano, e eu entendo que é nessa convergência aí que a gente, com encontros como esse, ou com eventualmente aí possibilidades de atuação em conjunto, como já temos em alguns clientes, são fundamentais para a gente colocar o Brasil no outro patamar, especialmente em eficiência e em estratégia de geração de valor para o cliente. O produto cada vez está mais comoditizado, o marketing está mais pasteurizado e os vendedores são o grande ponto de alavanca de resultado aí. Obrigado pelo convite, estou sempre à disposição.
É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui com mais episódio do Papo B2B. Obrigado a toda a audiência. Se inscrevam para que vocês recebam aí notificações sobre novos lançamentos que a gente traz aqui de webinars, podcasts, eventos que a Plumes não para de organizar, como vocês já sabem. Marcelo, mais uma vez, muitíssimo obrigado. A gente se encontra no próximo conteúdo. Foi fantástico. Até logo. Valeu, até logo, um abraço.